Queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã uma palavra no livro de Gênesis, no capítulo 16, tá bom? Eu vou ler com vocês o capítulo para que vocês tenham ciência, mas é um versículo que vai ser, a mensagem da manhã. Gênesis 16, estou lendo aqui na NAA, tá bom? Na nova versão atualizada da Almeida. O texto diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar, era escrava de Sara. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e se sujeite a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: Tu és o Deus que vê. Porque ele dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, que fica entre Cádiz e Bered. Hoje eu quero falar sobre o Deus que te vê. O Deus que te vê. Amados irmãos, há momentos da vida que nós nos sentimos sozinhos e desamparados. A sensação é que nesses momentos nós nos tornamos invisíveis. Parece que ninguém repara, parece que ninguém se importa com o que acontece ou deixa de acontecer conosco. Parece que simplesmente a nossa vida passa desapercebida ao olhar das pessoas. Momentos como esses, meus amados, podem vir acompanhado de uma profunda frustração, de uma profunda desesperança, visto que os pensamentos que são produzidos aqui na mente da gente, no coração da gente, eles podem alimentar emoções erradas sobre as pessoas que estão ao nosso lado e sobre o próprio Deus. Quando a gente está desse jeito, parece que a nossa cabeça se torna uma verdadeira oficina de maus pensamentos. A gente começa a questionar o valor das amizades. Parece que a gente olha pelas pessoas e mede as pessoas pelo que elas deixam de fazer pela gente. Parece que a gente olha para o próprio Deus e a gente até mesmo questiona Deus, porque parece que nesses momentos Deus está contra a gente, esqueceu da gente, ou está de braço cruzado lá no céu, indiferente ao que a gente está passando. Nesses momentos de vulnerabilidade, nós devemos vigiar de verdade os nossos pensamentos, e a gente tem que governar a nossa língua,
para a gente não incorrer no risco de murmurar contra Deus, ou então falar mal das pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes a tendência é que existe um ímpeto dentro de nós para despejar a frustração, a indignação da nossa alma, porque parece que as pessoas não estão fazendo nada para a gente, não estão reparando no sofrimento da gente. Então, queridos, o desejo de se sentir notado pode ser fruto de uma carência legítima. Há momentos que ser notado é uma necessidade, como por exemplo, a necessidade de receber apoio, a necessidade de receber ajuda em certos momentos de aflição. Por que é uma necessidade? Porque a gente entende que tem coisas que a gente não vai passar sozinho na vida. Tem coisa que a gente não consegue resolver sozinho. Se Deus não levantar, ou se não tiver um braço forte do nosso lado, uma mão amiga para nos ajudar, a gente fica caído, a gente fica prostrado. Porque espera-se que na vida a gente desfrute da mutualidade, a gente desfrute de ajuda, a gente desfrute de apoio. Isso faz parte de ser humano, se apoiar mutuamente. Então haverá momentos que nós teremos carências legítimas. Nós precisamos ser notados, para que outras pessoas de alguma maneira façam alguma coisa, porque nós já chegamos no limite, já chegamos onde os nossos recursos poderiam chegar. Mas há momentos que a questão de ser notado é apenas uma vaidade tola do nosso coração. Uma vaidade tola, manifesta no desejo de receber validação, no desejo de receber aplausos, no desejo de nós, de alguma maneira, nos sentirmos bem consigo mesmo. Há momentos que a gente só quer ser notado porque a gente quer se sentir bem consigo mesmo. A gente quer ter alguém aplaudindo, a gente quer ter um auditório ovacionando, louvando a gente por aquilo que a gente realiza ou deixa de realizar. A Bíblia fornece 2 exemplos de situações, onde a necessidade de ser notada, ou a questão de ser notado, é uma necessidade legítima, em alguns momentos é uma vaidade tola do coração. A Bíblia descreve de maneira positiva, por exemplo, a situação de Ana. Ana, aquela personagem da Bíblia, quando ela orou ao Senhor e chorou abundantemente aos pés do Senhor, porque ela era estéril, sofria com constantes provocações por parte de Penina. A conduta de Ana ali, ao se colocar diante de Deus, é a conduta de quem quer ser notada, de quem quer ser vista, de quem quer, de alguma maneira, receber ajuda, receber apoio, receber uma saída no meio do sofrimento. Então, ela está ali, orando diante de Deus, pedindo, invocando o nome do Senhor, desejando ser notada, não apenas por sua esterilidade, mas pela dor que a esterilidade lhe causava. Aquilo não era só a privação de não ter filho, mas era a indignidade de não ser mulher como as outras mulheres. Então, ela entendia que Deus poderia ajudá-la. Então ela pega o seu problema, ela pega a sua situação e se põe diante de Deus na carência de ser notada. E Deus a vê. A Bíblia vai descrever de maneira negativa a postura dos fariseus. Os fariseus jejuavam, oravam, davam esmolas com a finalidade de serem vistos e aprovados pelos homens, diz a Bíblia. Então a vaidade desses homens era tão grande que destruía o valor das suas ações espirituais. Eles realizavam ações espirituais diante de Deus, mas as suas ações eram desvalorizadas, eram neutralizadas pela vaidade do coração deles, porque eles faziam aquilo
ao invés de fazer com a intenção de se conectar a Deus, eles então faziam com a intenção de se promover. É o tipo, de desejo de ser notado da maneira negativa. A mensagem de hoje, queridos, leva em consideração o fato de que seres humanos, eles desejam ser notados. Seres humanos desejam ser notados, seja por motivos legítimos ou por pura vaidade. Ser humano gosta de ser notado. O problema não é o desejo ou a necessidade de ser notado. A questão aqui é a quem nós procuramos para suprir essa necessidade. A quem eu procuro para suprir a minha necessidade? Eu preciso ser visto. Existem coisas que não podem ficar só comigo. Existem coisas que eu não consigo dar conta. Existem coisas que vão além da minha força. Existem coisas que precisam ser compartilhadas, precisam ser vistas, precisam ser publicitadas para que a ajuda venha, para que o apoio venha, para que o recurso venha. Então, a questão não é ser notado, a questão quem eu procuro para suprir essa necessidade. E ciente desta realidade, eu quero ministrar ao seu coração a revelação bíblica sobre o Deus que te vê. O Deus que te vê. Porque existe um Deus que está de olho em você. Existe um Deus que está de olho na sua história. Ele te conhece. E eu quero pregar 2 pontos nessa mensagem. O primeiro é que o Deus que te vê, Ele não te desampara no caminho. É o Deus que não te deixa na mão no caminho. Então a nossa história aqui começa com a Bíblia dizendo que Sara, mulher de Abraão, não gerava filhos. É o ponto de partida. Motivo pelo qual fez com que ela tomasse, a sua escrava Agar e oferecesse a Abraão para que ele gerasse filhos por meio dela. Aqui eu quero dizer aos irmãos, por mais estranho que isso pareça aos nossos olhos, uma mulher pegar a sua escrava e entregar para o marido ter filho por meio dela, suscitar filhos, Os filhos não seriam de Agar, porque ela é escrava, seriam de Sara. Esse procedimento é muito estranho nos nossos dias, mas era um procedimento que era muito comum na cultura daquela época. Era muito normal, alguém que era proprietário de um escravo, tomar a escrava, gerar filhos por meio dela. Então isso daqui é um relato que está escrito na Bíblia, embora isso daqui não seja algo aprovado por Deus, é só uma descrição, não é uma prescrição, tá? Ninguém vai pegar a empregada e oferecer para o marido e falar, gera filho por meio da empregada, É uma descrição de um fato, Mas isso daqui não faz parte do plano original de Deus para o casamento. Não tem o consentimento, Deus não fez as coisas para ser assim, é resultado do mundo caído. Porém, aquilo que parecia, irmão, ser a solução, dar a escrava para o marido suscitar filhos, aquilo que parecia ser a solução de uma necessidade, tornou-se uma tremenda dor de cabeça, quando a escrava Agar descobriu que estava grávida. Porque depois que ela descobriu que estava grávida, Agar ficou folgadinha. Ela ficou folgadinha, ela passou a desprezar a sua senhora, Sara. Ela começou a olhar de uma maneira orgulhosa, fazer umas provocações. Eu sou grávida, você não é, Aquelas coisas assim, E diante dessa situação, Sara ficou, indignada, Ela tomou conselho com Abraão e a orientação foi: castiga a escrava. E ela castigou a escrava Agar. E Agar, não suportando o castigo, a pressão, fugiu dela pelo caminho e a história está aí. Aí a questão aqui é a seguinte: Agar preferiu fugir a se humilhar e resolver a questão com a sua senhora. E curiosamente, irmãos, esta é uma conduta muito praticada pelas pessoas no presente, porque as pessoas preferem fugir a resolver os seus problemas. As pessoas preferem fugir a sentar e conversar.
As pessoas preferem fugir do que reconciliar. As pessoas preferem fugir do que reconectar, estabelecer uma comunicação, resolver os problemas. As pessoas, elas estão assim crescendo tanto no conhecimento, mas elas estão perdendo habilidades de relacionamento. Elas entendem profundamente, de um monte de conhecimento, mas elas não conseguem simplesmente parar, olhar no olho da outra pessoa e resolver os seus problemas, colocar suas reivindicações. Elas não conseguem falar das suas necessidades, elas não conseguem falar de uma maneira sensata, equilibrada, daquilo que lhes desagrada. Elas preferem muitas das vezes fugir. Fugir parece ser a melhor solução. As pessoas fogem para não assumir suas responsabilidades geradas pelas consequências de suas ações. A verdade aqui é que Agar, ela não se colocou no lugar dela. Agar, ela não entendeu a posição dela, e ela foi alguém que foi desrespeitosa com a sua senhora, e ela pagou o preço do seu desrespeito, da sua desonra. Mas ela não soube lidar com as suas ações, ela preferiu fugir. E é nesse contexto aqui que a Bíblia traz a revelação do Deus que tudo vê. Porque, irmãos, aqui no texto nada é dito se havia alguém no encalço de Agar. Não disse se o Abraão mandou um capitão do mato correr atrás de Agar, os jagunços, os cão farejador, vai atrás da minha escrava, porque ela me pertence. O texto não fala aqui se Abraão estava no encalço dela, se tinha uma recompensa pela cabeça dela, Agora estima-se, queridos, que Agar, ela tenha se afastado de 80 a 100 quilômetros de distância do lugar onde Abraão estava. De 80 a 100 quilômetros. O texto diz que ela foi encontrada junto à fonte, a caminho do deserto de Sur. Então parece que Agar, ela estava decidida no coração dela a fugir, permanecer longe, escondida do olhar de todos, porque tem momentos que a única coisa que a gente quer é fugir. Há momentos que a única coisa que a gente quer fazer é se esconder. A gente foge do olhar de todo mundo, a gente foge das pessoas que estão perto da gente, a gente foge dos nossos problemas, a gente foge daquilo que nos angustia, daquilo que nos traz tristeza. A gente quer correr, a gente quer ir para longe. E muitas das vezes a gente é tão decidido como Agar. Na primeira oportunidade que tem, a gente compra passagem, a gente monta no camelo, a gente vai para o lugar mais longe. A gente está tão determinado que você não mede esforços, se vai ter montanha no caminho, se vai ter deserto, você toma a decisão e vai para longe. Então Agar estava decidida a permanecer longe, escondida do olhar de todos, exceto, meus irmãos, dos olhos de Deus, que a encontrou junto à fonte no caminho de Sur, exceto aos olhos de Deus. Ninguém estava procurando Agar, mas Deus procurou Agar. Não tinha uma recompensa pela cabeça de Agar, mas Deus estava decidido a encontrar Agar. Ninguém estava na sua captura, mas Deus estava na captura de Agar. E aí, diz o texto que na beira do caminho, o anjo do Senhor, essa expressão, o anjo do Senhor, é um nome que é utilizado para se aplicar a Deus, é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, quando vem, geralmente com essa caixa, anjo do Senhor, em maiúsculo, é uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento. E o anjo do Senhor então questiona Agar: de onde você vem e para onde você vai? É aquela boa pergunta, Deus, nem eu sei. Boa pergunta. Eu estou aqui nesse deserto e eu não sei. Não sei porque saí de lá e não sei para onde eu vou. Os olhos de Deus, queridos irmãos, não perdeu Agar de vista em sua fuga. O Senhor não a desamparou.
ainda que ela escolheu fugir, né, sem destino certo. A decisão dela foi aquela decisão: quero sair do problema, quero sair de debaixo da opressão, da humilhação. O Senhor então a buscou no momento que ninguém a buscava. E aqui o olhar de Deus indica a primeira coisa: que Deus se importava com Agar. Deus se importava com Agar, apesar da escolha errada que ela tomou, apesar dela não ter tomado, né, a decisão melhor, apesar dela ter sido precipitada na sua decisão, mas Deus se importava com Agar, apesar da sua escolha errada. A visão de Deus aqui demonstra a sua iniciativa em achar alguém que não queria ser encontrado, porque quando as pessoas querem ser encontradas é uma coisa, mas você vai procurar alguém que não quer ser encontrado, alguém que quer ir para longe, alguém que acha que estar longe é a melhor opção. Então Deus, na sua visão, na sua iniciativa de olhar para Agar, de enxergá-la, mostra que ele queria encontrar alguém que não queria ser encontrado, que ele queria acolher alguém que não queria ser acolhido, né? O Deus que tudo vê aqui, Ele não desampara ninguém pelo caminho, mesmo que essa escolha tenha sido fruto de uma decisão pessoal e de uma decisão inconsequente. E há momentos que a gente desencaminha, há momentos que a gente toma decisões que nos levam para longe de Deus e das pessoas. Mas mesmo quando nós estamos nesta condição, o Deus que tudo vê demonstra que Ele não nos desampara, mesmo em nossas decisões erradas e atrapalhadas. Aqui, queridos, ao refletir sobre a conduta de Deus em relação a Agar, eu penso na história de milhares de vidas, né, na atualidade, que também escolhem o caminho da fuga. Há muitas pessoas nos dias atuais que escolhem o caminho da fuga. Quantas pessoas elas estão simplesmente estacionadas na vida, elas estão empacadas na vida, porque elas escolheram mover-se sem direção. Note isso, tá? É muito importante isso. Muitas pessoas que estão empacadas na vida, porque em algum momento elas escolheram mover-se sem direção. Elas tiveram iniciativa para sair daquele momento. Tiveram iniciativa, de repente, para poder romper as coisas, para querer fazer alguma coisa diferente, porque não conseguia passar por aquele momento mais. Preciso mudar a minha vida. Mas elas também não chegaram a lugar nenhum, porque moveram-se sem direção. Tiveram coragem, né? Vou fugir do problema, não vou encarar o problema, eu vou para bem longe deste problema. Mas também não chegou a algum lugar que lhe fizesse bem. Ficou simplesmente parada no meio do caminho, como Agar, no deserto. Então muitas pessoas fugiram de um problema para evitar pressão, fugiram de um problema para evitar a dor e o constrangimento, e acabaram caindo noutro maior. Eu posso entender que essa daqui é a situação de Agar. Saiu da casa de Sara, saiu debaixo da liderança de Abraão e fugiu. Mas agora está estacionada no meio do deserto. Está num lugar esmo, está num lugar solitário, está num lugar perdido, está num lugar onde a própria pessoa se colocou naquela situação. Mas o bom nesta manhã é que existe um Deus que te vê. Existe um Deus que te vê nessa situação, e quer te tirar dessa situação, quer te libertar dessa vida empacada, dessa vida, né, que está incompleta, que não chegou a lugar nenhum. Eu quero aqui, queridos, fazer uma aplicação aqui nesse primeiro ponto, dizendo para vocês o seguinte: que fugir não resolve. Agora, enfrentar os problemas com Deus, aí sim produz transformação. Fugir não é a solução. Fugir parece ser a melhor solução naquele momento que você quer se desvencilhar do problema, que você não quer mais olhar para a cara da pessoa, que você não quer mais conviver com decisões, com pressões ou coisas do tipo, com dor, com sofrimento. Então parece que fugir é a melhor coisa da vida, parece que vai te dar muitas perspectivas, muitos caminhos, muitas possibilidades, mas fugir é um alívio temporário que geralmente leva a dores mais profundas.
Quem escolhe o caminho da fuga, só está adiando o seu problema. Quem escolhe o caminho da fuga, só está postergando, né, a sua situação mais para frente, de uma maneira pior. Muitos fogem de relacionamentos, outros fogem de responsabilidades, alguns fogem de ministérios e até da fé, por medo da dor. Deus, porém, nos convida, queridos, a enfrentar com sabedoria e humildade e com a direção dEle. É isso que a gente tem que fazer no momento do sofrimento, no momento da pressão. No momento da pressão, ao invés de fugir, se submete a Deus, se submete à direção do Senhor. O anjo disse a Agar: volta para tua senhora e humilha-te. Volta para sua senhora e humilha. Olha só o que Deus nos ensina aqui. Deus nos ensina aqui que a reconciliação, quando possível, é melhor do que a fuga. Amém? É melhor do que a fuga. Por vezes a gente acha que romper é o melhor. Não está bom nesse serviço? Vou romper. Não está bom nessa igreja? Vou romper. Não está bom o relacionamento na família? Vou romper. A gente rompe, mas a melhor solução, a solução de Deus, é aquela que a gente não faz as coisas condicionado pelas emoções, mas por direção. A gente sabe o que está fazendo, a gente respeita o tempo, a gente sabe a hora certa de fazer as coisas. Não foi o caso de Agar, ela fugiu de uma maneira inconsequente. Outro ponto que é muito importante a gente pensar aqui, sobre o Deus que não te desampara no meio do caminho, é que Deus se revela em momentos de fuga, em momentos de fracasso. Não é porque a pessoa tomou a decisão errada, não é porque a pessoa escolheu o caminho da fuga, que ela está fadada agora a ter que viver para sempre, né, administrando insucesso, desgraça. Não, não. Deus, Ele se revela mesmo em momentos de fuga. Nós aprendemos aqui que o Senhor buscou no momento em que ninguém a buscava. Abraão não diz nada a respeito da conduta de Abraão, não diz nada a respeito da conduta de Sara. Ela estava livre, ela estava longe de todo o mundo, mas Deus não desistiu de buscar Agar. Deus a buscou quando ninguém estava notando, quando ninguém estava se importando. Há pessoas, queridos, que muitas das vezes creem que Deus, Ele só se importa com aquilo que a gente faz dentro do ambiente de religião, dentro do ambiente de culto, de adoração. Ou que Deus só está se manifestando na nossa vida quando você está colhendo algum fruto de uma bênção, de uma vitória espiritual. No entanto, queridos, a gente aprende aqui que Deus se revela também nos nossos desertos emocionais. Há momentos que a gente está vivendo os nossos desertos de solidão. Há momentos que a gente está ali excluído, não porque as pessoas nos excluem, mas porque nós nos auto-excluímos. Há momentos que Deus se revela nos momentos de erros pessoais, naquela hora que a gente bate cabeça, nos momentos que a gente está administrando uma crise profunda na consciência. É nesses momentos que Deus, Ele se aproxima de nós com profunda misericórdia, mesmo quando nós estamos lambendo as nossas feridas por conta das nossas escolhas. Então saiba, né, no momento que você está aí, né, se ressentindo, se frustrando, né, passando pelo seu deserto emocional, é o momento que o olhar de Deus está sobre você, é o momento que Deus está te vendo e está te dando oportunidade de restauração. É o momento que Deus está conduzindo a sua vida para levantá-lo dessa situação. Há também algo muito importante que a gente aprende aqui, que existe propósito mesmo em caminhos tortos. Existe propósito mesmo em caminhos tortos. Não porque Deus nos leva pelos caminhos tortos, mas mesmo quando a gente vai pelos caminhos tortos, os caminhos da indecisão, os caminhos da precipitação, Deus, Ele pode usar essas coisas para trabalhar algo em nós, para o seu propósito. Então Deus diz, né, a pergunta é: de onde vens e para onde vais? Revela que houve um desvio de direção.
revela que ela não estava no lugar que era para ela estar, revela que ela não estava na posição que ela deveria estar, o seu destino era incerto, a sua posição não era posição calibrada com o GPS de Deus. Então, Deus nos confronta em momentos que a gente está desse jeito, né? Fora da rota, momentos em que nós estamos distante do seu querer. Deus então nos confronta com amor para restaurar a direção da vida. É por isso que Deus procura, é por isso que Deus está vendo, porque Deus quer resgatar a nossa posição para a verdadeira vida. Não para a vida que nós escolhemos viver, não para os caminhos que nós estamos querendo construir a toda força, mas para os caminhos dele na nossa vida. Agar não sabia para onde ia, como muitos hoje que estão sem propósito, estão sem identidade, estão sem destino claro. O Evangelho de Jesus vem para poder, então, realinhar a nossa rota com Deus. Mesmo quando nós escolhemos caminhos errados, existe o Evangelho de Jesus, que é a boa notícia, né? A boa notícia para o homem se conectar com Deus no caminho para o céu, no caminho da eternidade e no caminho do relacionamento saudável com seu Deus. Hoje Cristo nos ensina que nenhuma trajetória é irreversível. Mesmo que a gente possa ter ido tão longe, mesmo que a gente possa ter se afastado, ter se escondido, quando o olhar de Deus está sobre nós, nós também temos a promessa de que Deus não nos desampara, e por isso o caminho de volta é possível o caminho de volta. Nenhuma decisão errada, nenhuma trajetória que foi feita, né, mesmo que errada, de acordo com o GPS de Deus, é irreversível. Deus tem poder de trazer de volta. Não importa o quanto você se isolou ou se distanciou de Deus e das pessoas, o Deus que te vê não vai te deixar parado no acostamento da vida. O outro ponto que eu quero destacar é que o Deus que te vê é o Senhor que no devido tempo cumprirá propósitos na sua vida. O Deus que te vê é o Deus que Ele governa o tempo. E então, por Ele governar o tempo, Ele tem dia, Ele tem hora, Ele tem tempo para estabelecer projetos na sua vida. Nós aprendemos aqui com o texto bíblico que Agar fugiu. Agar fugiu. Agar fugiu. Ela fugiu depois de ser castigada por Sara, por causa da sua conduta desrespeitosa para com a sua senhora. Aqui, queridos, nós não sabemos qual foi o rigor do castigo aplicado. Mas Sara, ela agiu em conformidade com a cultura dos povos antigos. Você não pode olhar para esse texto e comparar esse texto com a nossa mentalidade dos dias de hoje. Porque naquela época não havia a noção, Edilene, do direito civil moderno, né? Não havia a noção, né, de humanidade, de direitos humanos que existe no dia de hoje. Então, um escravo era propriedade de seu senhor e ponto final, lhe devia respeito. E o fato dessa história estar na Bíblia é muito importante aqui, né, para ninguém tirar esse texto. Hoje a gente grava as mensagens e muitas das vezes as pessoas pegam textos de mensagem e colocam coisas, né, como se a gente estivesse defendendo um posicionamento errado. O fato dessa história estar na Bíblia não significa que Deus, Ele apoie a escravidão, né? É apenas uma evidência da consequência do pecado na obra da criação. Por que essas coisas acontecem? Acontece porque lá no começo o homem errou o alvo, e hoje um monte de coisa errada no mundo não é resultado da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas é resultado dos caminhos que o homem escolheu e das consequências que ele colhe. Isso daqui é uma dessas coisas, escravidão. Então aqui o que é importante a gente notar é que Agar, ela não teve estrutura para poder lidar com as consequências das suas ações e fugiu. Quem provocou Sara foi Agar. Quem agiu com desprezo com Sara foi Agar. Quem deu uma de folgadinha foi Agar. Quem desrespeitou a senhora foi
Agar. Sara, então, usando da prerrogativa de ser a sua senhora, a castigou para colocá-la no lugar. Mas a Agar, que foi mulher o suficiente para provocar Sara, não foi mulher para poder lidar com a consequência das suas ações, e preferiu fugir do que lidar com a sua responsabilidade. Aqui, queridos, a gente aprende que ao fugir do processo, do sofrimento pelo qual estava passando, Agar, ela não tinha ideia, ela não fazia a mínima ideia do plano maravilhoso que Deus tinha para ela no futuro. Porque é assim, a pessoa que foge, ela pensa que a fuga é a única opção. A pessoa que foge, geralmente não está muito sintonizada com os pensamentos de Deus. A pessoa está muito ligada ao aqui e o agora. As pessoas perdem a noção de que Deus tem projeto, de que Deus tem propósito, mesmo no sofrimento. Deus tem propósito. Mas tem momentos que a última coisa na vida que a gente quer é saber de propósito de Deus. A gente quer a solução para o aqui e o agora. Eu quero a minha situação resolvida hoje, não pode passar de hoje. Então, ela decidiu fugir, movida por sua visão dos fatos, da realidade, das necessidades imediatas. Talvez em seu coração, aqui é uma especulação, tá? Talvez Agar lá em seu coração, ela se sentia profundamente humilhada para continuar vivendo naquele lugar, e encarar as pessoas depois de tudo que a sua senhora lhe fez. Eu não sei, a Bíblia não mostra, talvez ela foi chicoteada, talvez ela foi humilhada. A Bíblia diz que ela foi humilhada, não diz como foi isso. De repente Agar, ela se sentia a melhor escrava do pedaço, a melhor serva do pedaço, e de repente a sua senhora foi muito dura com ela. O que fazer no dia seguinte? Quando eu tenho que sair lá no acampamento e olhar para os outros servos, e as pessoas olham, tá vendo, foi trabalho de folgada, apanhou. As línguas zombeteiras, né? Talvez ela se sentisse muito humilhada. Tem momentos que a gente passa por algumas situações que a gente não quer levantar a cabeça, a gente não quer enxergar as outras pessoas, a gente fica o tempo todo pensando que as pessoas estão pensando sobre nós. Talvez Agar estivesse passando por este momento de ficar pensando o que as pessoas estão pensando de mim. Talvez o desejo dela fosse simplesmente, de se vingar, negando a Sara o filho que ela iria dar à luz, porque ela sabia que aquele filho que iria dar à luz seria o filho de Sara. Ela falou assim, já que ela quer tanto esse filho, eu vou fugir, mas não vou dar para ela o prazer de ter o meu filho, não vou dar para ela. Talvez fosse apenas uma questão de vingança, talvez fosse uma questão de segurança, talvez ela se sentisse de fato ameaçada, depois pelo que eu passei, depois do couro que eu tomei ontem, eu não vou ficar aqui porque eu vou morrer na próxima vez. Talvez ela tivesse pensamentos desse jeito. Talvez o seu desejo fosse simplesmente de fazer alguma coisa para mudar a vida. Sabe aqueles momentos que a gente tem? Eu preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida, eu preciso mudar, não vou me sujeitar mais a isso. Então ela deu um passo rumo ao desconhecido. Vou sair. Para onde eu vou? Não importa. Aonde eu vou conseguir ajuda? Não importa. Onde eu vou trabalhar? Não importa. Não importa. Se eu vou comer? Não importa. Eu simplesmente vou dar um passo ao desconhecido, sem pensar muito nas consequências das ações. Seja qual foi a verdadeira motivação do coração de Agar, a verdade é que ela não estava olhando para o futuro na mesma perspectiva dos planos de Deus para a sua vida. Ela tinha alguns pensamentos, mas Deus tinha pensamentos diferentes para a vida dela, no meio daquele processo todo. Uma relação, queridos, que nós tiramos deste texto para a atualidade, é que por vezes nós esquecemos que Deus, Ele é dono do tempo. Deus é dono dos propósitos para a nossa vida. Posso ouvir um amém? O Deus que te vê, Ele tem uma visão perfeita do tempo e para onde Ele está conduzindo
a sua vida, a minha vida. Nosso Deus, Ele tem uma visão perfeita do tempo e do quando, do como as coisas vão acontecer na nossa vida. Há situações em que nós somos tentados, queridos, a pular fora do processo antes do fim. A gente é levado, por aquele desejo de querer queimar etapa, de deixar ciclos incompletos na vida, simplesmente por não suportar as situações de humilhação debaixo da potente mão de Deus, aguardando o tempo do livramento, o tempo da resposta, o tempo do resgate, o tempo em que Deus vai, de alguma maneira, nos exaltar, nos dignificar, responder, fazer justiça por nós. Então, Agar fugiu julgando ser a coisa certa a fazer. Mas então o Senhor disse a ela: volta. Deus disse para Agar: volta, porque ainda não é o tempo. Volta porque não é o tempo. Haveria um tempo certo para Agar sair. E vocês vão ver que isso vai acontecer lá no capítulo 21. Haveria um tempo certo para ela sair. E quando isso acontecesse, ela não ia sair pelas portas assim, como uma fujona. Ela não ia sair pelas portas como uma escrava fugida. No tempo certo, ela sairia livre. No tempo certo, ela receberia a carta de alforria. Ela não sairia de lá como que alguém devendo, como que alguém com o passado amarrado em outro lugar, com coisas mal resolvidas. Ela sairia lá livre para poder começar uma nova etapa da sua vida. Isso, queridos, é uma coisa que muitas vezes as pessoas no nosso tempo, elas não estão entendendo. Deus, Ele nos quer livre. Deus quer que a gente faça as coisas de tal modo que a gente possa entender que um ciclo fecha, uma etapa fecha, o processo fechou, terminou aquela caminhada e a gente agora vai entrar dentro de uma nova etapa. A gente vai poder viver as coisas sem o peso do passado, sem o peso de coisas mal resolvidas na nossa história. Mais do que isso, no tempo de Deus, ela desfrutaria de dignidade, ela teria uma família. Agora, ela era a mãe que emprestava o ventre, porque ela era uma propriedade, e o que ela produzia não era dela, o filho que ela gerava não era dela, era da senhora. Mas ia chegar o tempo que o que Deus tinha preparado para ela, não era viver como a escrava de Sara. Haveria um tempo que Deus daria a ela dignidade, ela seria dona do seu ventre, ela geraria filhos, geraria descendente, esses descendentes seriam poderosos na face da terra, seria uma nação muito poderosa. Então a sua semente seria uma semente de gente poderosa na face da terra. Aqui o que eu quero dizer para vocês é que Deus já tinha uma saída para a aflição de Agar. Deus tinha uma saída para a aflição de Agar no dia do seu sofrimento. No dia que ela estava sendo humilhada, no dia que ela estava passando por aquele processo todo, Deus já tinha uma saída para a aflição dela. Mas ela não fazia ideia de quão extraordinário era esse propósito para a sua vida. E há momentos que a gente faz assim, a gente foge sem ter ideia dos planos extraordinários que Deus tem preparado para nós. A gente foge por não entender que Deus é Senhor do nosso tempo, que Deus é Senhor da nossa vida, que enquanto a gente está fugindo e enquanto a gente só está pensando que a fuga é a única opção viável, Deus tem planos perfeitos para estabelecer na nossa vida. Planos bons. Não são planos como os nossos planos, que a gente dá aqueles voos de galinha, sabe aqueles voos de galinha? Voo de galinha é aquela ideia de você não conseguir ir longe, porque galinha não voa, né? Galinha, ela começa a bater asa e logo ela fica caído. Não, os planos de Deus para nós são de voos de águia, amém? Voos de águia. Não é para você ficar estacionado no deserto, não é para você ficar com a sua vida incompleta, com coisas mal resolvidas, com ciclos, não terminados. Os planos de Deus envolvem, você seguir adiante com visão do que Deus tem preparado. Aqui eu encerro dizendo assim, que fugir do processo pode atrasar o propósito.
Fugir do processo pode atrasar o propósito. Não é que vai impedir, mas vai atrasar o propósito. Porque o propósito de Deus continua. O propósito de Deus é soberano. O que Deus estabelece vai acontecer. Mas você poderia ir numa linha reta. Mas há momentos que a gente faz da nossa vida uma curva. Aquela barrigada, sabe assim, que vai lá longe. Quando você poderia estar desfrutando de coisas que Deus já tem para você. Você acha que esses planos que Deus teve para a vida de Agar foram imprevistos? Que só aconteceu porque ela estava passando por aquilo? Não, eram planos do coração de Deus que aconteceria na vida dela, de um jeito ou de outro. Deus tinha planos para a vida dela. O nosso Deus não é um Deus de imprevisto, nosso Deus é um Deus de obra, é um Deus de projeto, é um Deus de plano, é um Deus que tem uma visão e as coisas do coração dele caminham para lá. Mas há momentos que a gente desvia a rota, a gente desvia, o percurso e faz o propósito atrasar. Como eu disse aqui, Agar fugiu, julgando ser a coisa certa a fazer. Mas o Senhor disse: volta, volta porque ainda não é o tempo. Muitos como Agar tomam decisões precipitadas, movidos pela dor, pela humilhação. Porém, pular etapas pode nos também distanciar da vontade de Deus. O sofrimento de hoje pode ser uma etapa necessária no processo de formação espiritual. O sofrimento de hoje é aquilo que Deus está usando como uma escola para poder te sustentar lá na frente, quando Ele te der coisas melhores e maiores na sua vida. Deus nos prepara para as promessas de grande bênção que acontecerá no tempo certo. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida fazem parte de um plano de Deus, que podem ser utilizado e vai ser utilizado para o grande propósito de Deus, que é nos levar a ser mais parecidos com Jesus. Então, ao invés de fugir, a pergunta que a gente deve fazer: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar neste processo? O que o Senhor quer que eu aprenda nesse processo? O que o Senhor quer formar em mim neste processo? O outro ponto que eu quero destacar para você aqui, em termos de aplicação, é que o Senhor enxerga o futuro que você não vê. Deus enxerga um futuro que você não vê. Você não faz ideia do que Deus tem para você. Tem coisas que Deus revela, mas tem coisas que você tem que ter fé para viver. Deus não fica o tempo todo mandando o anjo do céu e dizendo assim: meu servo, no ano que vem eu tenho uma obra com você e você vai sair do Brasil. O ano que vem eu tenho uma porta de emprego e por meio dessa porta você vai chegar a muitas pessoas. Olha, o ano que vem eu tenho um direcionamento para a sua vida, porque o ano que vem eu vou preparar uma esposa para você, e a sua vida vai dar um 360 graus aí, vai mudar totalmente. Nem sempre Deus fica dando essas dicas, falando de coisas tão particulares para a gente. Mas o fato de Deus não falar, não significa que Deus tenha futuro para nós, que Deus tenha planos para nós. A verdade é que Deus enxerga o futuro que a gente não enxerga. Como já foi dito aqui, Sara não estava olhando para o futuro, na mesma perspectiva dos planos de Deus para a sua vida. E aqui é que entra a questão, porque quando nós tomamos decisões baseadas apenas em sentimentos momentâneos, e tem momentos que a gente toma as nossas decisões baseada no medo, baseado na raiva, baseado na vergonha, nós corremos o risco, queridos, de comprometer a nossa caminhada para o futuro que Deus já planejou, para a gente, com bênção e com dignidade. Ela, enquanto estava escolhendo aquela porta da fuga, ela não imaginava que o que Deus tinha para ela era imensamente precioso, imensamente poderoso. E de fato chegou o dia, querido, chegou o dia em que Agar, ela precisou sair. E quando ela saiu da casa de Abraão, ela saiu com um vaso de água, uma botija de água e um pedaço de pão. Foi isso que ela saiu. E o fato dela ter saído desse jeito, alguém poderia ter dado pelo menos uma cabrinha, uma ovelha para ela ir junto, para tirar leite, uma vaquinha. Poderia ter dado um dinheiro, uma indenização para ela.
Mas o dia que ela saiu da casa de Abraão, ela foi despedida com uma botija de água e um pedaço de pão. E ela foi para o deserto. Quando ela chegou lá no deserto, a água acabou. Se desesperou. Colocou o menino debaixo de um pé de árvore, porque eu não quero ver a hora que o meu filho vai morrer. O menino já era adolescente, já tinha 14, 17 anos talvez, Ismael. O menino está lá debaixo, não quero ver o fim trágico. Mas aquele Deus que a viu na fuga, foi o Deus que voltou para ela e disse: eu tenho planos na sua vida. Eu não disse para você que você vai ser uma mulher digna. Eu já não disse para você que de você vai surgir uma nação poderosa. Sabe, vai ser uma nação tão poderosa que as pessoas vão viver em guerra com eles. Eles vão viver em guerra, mas vai ser uma nação que vai estar aí presente. Então, queridos, essa nação que é o povo árabe, que hoje está pelo mundo afora, é a nação que descende, né, de Abraão, mas que veio pelo caminho da descendência de Ismael, e uma nação poderosa, e a gente vê que é exatamente isso. Todo mundo briga contra eles, eles brigam contra todo mundo, mas eles estão aí, porque sobre eles existe uma bênção de preservação, uma palavra que Deus empenhou com Agar, lá no passado. Esse Deus que vê, é o Deus que cumpre, meus irmãos. Esse Deus que vê, é o Deus que dirige. Então, Deus disse para ela: olha, volta para a tua casa, volta para a casa da sua senhora. Essa situação aqui pode ser uma situação que você fala assim: puxa, que palavra dura Deus deu para ela. Poderia sim parecer dura, mas era a palavra necessária. Ela tinha que voltar, porque coisas incompletas na vida não funcionam. A gente precisa ter coragem para assumir nossas responsabilidades. A gente precisa ter coragem para não fugir das ações que nós mesmos geramos. Se nós geramos em algum momento alguma ação, o caminho não é fugir. A questão é resolver e esperar o tempo que Deus vai abrir a porta. Então Agar, ela saiu de lá com uma botija e um pedaço de pão. Isso daqui é muito importante para dizer que o que ela se tornou não foi por causa de nenhum agrado de Abraão. Que o que ela veio a ser como mulher, como nação depois, o marido que Deus preparou para ela, né, o povo que ela se tornou, é para dizer assim, que ela não foi promovida pelo homem, foi Deus que promoveu ela. Tem momento que você parece que vai ser injustiçado, tem momento que você não vai receber o apoio que você gostaria de receber dos homens, mas se existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, pode ter certeza, a palavra de Deus, a promessa de Deus, o plano de Deus para a sua vida é o suficiente para fazer as coisas acontecer. Não vai acontecer por causa da ajudinha dos homens, vai acontecer porque Deus decidiu te promover, vai acontecer porque Deus decidiu te colocar lá, vai acontecer porque Deus estabeleceu planos e Ele vai te colocar lá, querendo os homens ou não querendo. Então eu quero que nesta manhã você aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus com alegria, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que é dono do tempo, Ele é o Deus que é dono da promessa. Aguarda, queridos, aguarda o tempo de Deus. Aguarda o tempo de Deus, mesmo que isso implique suportar processos difíceis. Aguarde o tempo de Deus. Confie que Deus está escrevendo a sua história, que Deus já escreveu a sua história, apesar da sua dor momentânea. Deus já escreveu a sua história. Então permaneça firme, porque o mesmo Deus que te vê é o Deus que vai cumprir tudo o que prometeu na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé neste momento, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Quem sou